Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Gênesis 17, dando continuidade a esta exposição. Gênesis 17. Vou ler dos versículos 9 ao 14. A exposição será até o versículo 13, e nós faremos uma exposição exclusivamente sobre o versículo 14. Mas nós vamos ler por contexto até o versículo 14. 9 ao 14, eu farei a leitura e a igreja acompanha. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor com coração grato, porque o Senhor continua falando com a tua igreja. A despeito de quem nós somos, o Senhor continua nos sustentando com a tua palavra, nos alimentando, edificando o nosso coração, para que andemos nos teus caminhos e para que não sejamos como, ó Deus, o povo do Senhor foi ali no deserto enquanto recebia esta palavra. Povo de coração endurecido, povo de dura cerviz, povo de coração transviado. Ó Deus, nós queremos ser encontrados, ó Pai, com o coração amolecido. E pedimos que o Senhor mesmo amoleça o nosso coração, para que ouçamos a tua palavra e que demos ouvidos à tua voz. Olha para nós mais uma vez nesta noite. Fala conosco, Senhor. Desperta o nosso coração. E como disse o salmista, desvenda os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É totalmente compreensível que um marido, um esposo, estranhe que a sua noiva, ou vice-versa, que a esposa estranhe que o seu noivo, em alguns ambientes, sem um motivo justo, retire este sinal do dedo de casamento, este anel, que chamamos de aliança, e esconda no bolso, como que negando aquela relação. É estranho alguém que diz que ama, olha, eu amo a minha esposa, ou a esposa ama o marido, vive ansioso, antes do casamento, aquela ansiedade para casar, para pôr esse anel no dedo, e aí sem um motivo justo, e eu vou abrir o parêntese para explicar do que eu chamo de motivo justo. É possível que na gestação o dedo inche e a esposa precise tirar a aliança porque está apertando, está prendendo a circulação. É possível que alguém trabalhe em alguma área específica que ela precise retirar por questão de segurança. Mas é estranho você querer negar este sinal. É estranho o marido não querer dar as mãos em público à sua esposa, ou a esposa não querer dar as mãos em público ao marido. E retira. É estranho. Um ato deliberado aponta, na verdade, para a negação daquilo que aquele símbolo simples, pequeno, e que parece tão irrisório, pode ser perdido, inclusive, olha, pode cair na pia, dentro do mar, num banho de mar, numa piscina. É estranho negar
Porque negar este símbolo pequeno é negar o que ele significa. Negar o sinal é negar o que ele significa. Guardadas as devidas proporções, porque as proporções da aliança de um casamento são menores e muito menores do que a aliança que Deus fez de redimir o homem do seu pecado, de pagar o preço na cruz do Calvário, de descer como Deus encarnado, humilhar-se até a morte, morte de cruz, para resgatar esse povo, fazer uma aliança eterna. As proporções são inimagináveis. E nós, recebendo tão grande dádiva, tão grande amor demonstrado, tanta dedicação, entrega, serviço eterno, queremos invalidar ou tratar como coisa pequena aquilo que Ele nos dá. A aliança fala de um sinal cruento, com sangue. Sinal dolorido. Fala de uma graça interna, representada por um sinal cruento, dolorido, estranho para muitos, que era praticada por algumas culturas. Sim, outras culturas praticavam a circuncisão, e nós vamos mencionar um pouco à frente sobre isso. Mas esse sinal apontava para a pureza desta relação, para a santidade. Apontava para o aspecto de retirar da carne. Um sinal de retirada da impureza. Não literal. Não queria dizer que se tirou um pedaço da carne, pronto, agora já está salvo. O sinal como símbolo de salvação. E aí eu já vou adiantar aqui. Na nova aliança, esse sinal é o batismo. E o batismo em si não traz salvação, como o catolicismo ensina, por exemplo. Como se o sinal tivesse poder inerente. E não tem. Mas ele aponta para uma realidade suprema, muito maior do que o símbolo. E que, se eu nego este que é pequeno sinal, é estranho que eu esteja aceitando a realidade que é tão maior. Eu não quero experimentar uma gota desse sinal e digo que eu quero a abundância dele. Tem algo estranho no entendimento sobre isso. Esse sinal era permanente. É interessante porque não dava para ser revertido. Uma aliança você pode até tirar do dedo. Mas a circuncisão não, era um sinal permanente. E quando Deus traz e fala aspectos tão profundos sobre, crianças, o sinal da aliança. Quando Deus traz estes aspectos, Deus está, na verdade, ensinando sobre a própria aliança. Porque é um sinal tão difícil, tão profundo, tão marcante, que carregou toda uma nação por milênios. Nós vamos perceber que é porque ela falava de algo infinitamente superior. A aliança de um Deus que redime o seu povo e que é a sua marca no coração. Quer mostrar que a sua redenção atinge a carne, todos os aspectos da vida. E é por isso que nós devemos nos atentar para o que Deus ensina nesse sinal. 2 pontos, as crianças que estão anotando. 2 pontos simples que você já pode anotar agora. São 2 aspectos desse sinal da aliança que o texto enfatiza. É o verbo guardar
e o circuncidar. Então são dois imperativos, duas ordens: guardai e circuncidai. O primeiro deles, versículos 9 e 10, acompanhe a leitura. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Primeira ênfase que nós queremos mostrar no texto é que há uma ênfase de ordem da parte de Deus, mesmo no texto original não estando na flexão do imperativo, mas há uma ênfase imperativa para Abraão. E essa ênfase está mais ou menos assim, em uma tradução literal: tu, Abraão, tu, a minha aliança, você vai guardar. Tu, Abraão, e a tua semente fará isso. Há uma ênfase direta em Abraão. Tu, Abraão. Preste atenção, Abraão. E há uma ênfase também no verbo guardar. Ele repete por 3 vezes. E aí a ideia de repetição é uma das formas mais naturais de ênfase no texto hebraico. O autor repete a mesma palavra: tu guardarás. Tu e a tua semente, e o verbo aí está implícito, guardarás. Esta é a minha aliança, vocês vão guardar. Aliança que pertence ao Senhor. Nós já vimos isso no último sermão. Aliança que pertence, a minha aliança, ela é minha. Não é a ideia de, eu resolvi fazer uma aliança com Deus. Eu estava na minha casa e aí, num belo dia, eu falei, eu quero andar com Deus. Mas a ideia aqui da iniciativa que pertence ao Senhor, como nós já vimos, do Deus que transforma o coração, do Deus que abre os olhos e do Deus que dá e põe essa iniciativa no coração do pecador. Se esta iniciativa fosse exclusivamente nossa, jamais escolheríamos ao Senhor. Nós estaríamos nos nossos delitos e pecados, longe do Senhor, andando nos nossos caminhos errantes. Corações transviados, ou a ideia daquela palavra traduzida no Salmo, é a ideia de coração vagueante nos nossos próprios caminhos. Pense como um bêbado que não consegue andar em linha reta. Pense como alguém louco, que quer viver de qualquer jeito, longe dos caminhos do Senhor, e ele não consegue andar em linha reta. Não fosse o Senhor com a sua aliança, de sua exclusiva iniciativa, nós não conseguiríamos guardar nada. Aliás, nós nem guardamos. Nós não conseguimos por força do nosso próprio braço. Mas Deus dá a ordem: guardarás a minha aliança. Mas é interessante que nós vimos lá no outro sermão anterior, que ecoa nas Escrituras do Deus que guarda a aliança. O Deus que guarda a aliança, Deus que guarda a misericórdia, como aquele que vai sustentando para que os nossos pés não vagueiem a ponto de apostatar da fé. Ao mesmo tempo, Deus guarda a aliança e ao mesmo tempo Ele ordena: vocês vão guardar. A ideia de guardar a aliança aqui tem uma ideia direta de guarde o sinal. Repita esse sinal. Mas não é só disso. Quando ele traz essa ênfase do guardar a aliança, estão implícitas as promessas que Deus deu para Abraão. Estão implícitas as ordens que Deus deu para Abraão. Quando atingiu, versículo 1, acompanha aí, quando atingiu Abraão ainda, Deus estava mudando o nome dele, no versículo 5, quando é mencionado, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Faz parte da aliança, andar nos caminhos do Senhor, faz parte de guardar a aliança, guardar os caminhos do Senhor, andar aos seus pés, observar os preceitos da sua lei, os preceitos ou os
termos da aliança. As alianças eram feitas na antiguidade, e ela tinha a ideia de suzeranos e vassalos, ela tinha elementos. Tinha um senhor soberano, tinha alguém que era beneficiado e que era servo dentro desta aliança. Tinha nesse Senhor soberano graça, tinha nesse Senhor soberano bênçãos, dádivas dadas a este que recebia essas dádivas. E este que recebia tinha ordens a cumprir. Ele tinha dívidas diante do Senhor desta aliança. Esta aliança era feita e ela tinha sacramentos. Essas alianças feitas tinham sinais. E aqui nós estamos diante deste aspecto tão profundo. Vocês vão guardar a minha aliança. Você e a sua descendência. O detalhe aqui, irmãos, fala sobre algo também muito profundo. Porque Deus vai dizer, você tem a obrigação de guardar, e a dádiva que eu vou te dar de gerar filhos, diante dela, você vai imprimir nas próximas gerações a minha aliança. Deus faz uma aliança com quem ainda não é nascido. A minha aliança será com você e com a sua descendência. Mas sabe o que é interessante? É interessante que Isaac nem era nascido ainda. É mais à frente, lá no capítulo 21, que você vai começar a vislumbrar esse aspecto. Mas perceba, Deus faz uma aliança. E olha que texto lindo das Escrituras. A palavra de Deus fala, por exemplo, Apocalipse 13:8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, falando daqueles que não amam ao Senhor, daqueles que estão fora da aliança, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aí eu ligo isso aqui ao aspecto de que Deus tem uma aliança com Abraão e fala isso para ele, e a minha aliança já é com a sua descendência. E Paulo vai adiantar esses aspectos e mostrar que esta aliança vai atingir aqueles que creem. A aliança que Deus fez com Abraão era com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, com Davi, com Salomão, com Jeremias, com Isaías e outros profetas, com os apóstolos, com Paulo, comigo e com você. Deus estava falando de todos aqueles que seriam recebidos como filhos por Abraão. Irmãos, quando Deus fala assim, a minha aliança vai estar na carne de vocês. Guardem essa aliança na carne. Na carne era no prepúcio do órgão sexual masculino. A ideia era de que nem o casamento, que é uma aliança que fala dos dois se unindo em uma só carne, carregaria um sinal tão forte que não poderia ser desfeito. Não tinha como reverter o sinal. Se alguém quebrasse a aliança, se apartasse da aliança, não poderia desfazer o sinal. Ele ia carregar na vida inteira. Um dia, eu recebi um sinal da aliança de um Deus todo-poderoso, que mandou que esse sinal fosse guardado, e mesmo que eu não queira, eu vou carregar esse sinal. A ideia era de ensinar, vocês vão carregar esta aliança por onde vocês andarem. E você pode dizer, mas hoje o sinal mudou, nós não carregamos ele na carne. Mas nós somos identificados como aqueles que carregam o sinal da cruz de Cristo. Não um sinal que você faz de modo, às vezes, normalmente supersticioso.
Você não carrega esse sinal, não. Você carrega na sua vida em todos os aspectos, do modo como esse sinal ensinava e apontava para você, carrega o sinal da aliança no seu corpo, a sua vida leva a Deus. É assim que Deus faz, quando fala com Moisés e Arão sobre a bênção, sobre o povo. Assim vocês vão abençoar o meu povo e eles vão levar o meu nome. É impossível, irmãos, pegar numa autópsia, num acidente de carro, e pegar um corpo e identificar. Esse aqui é um cristão. Esse aqui é um servo de Deus. Na antiga aliança era até possível você, olha, esse aqui é um povo de Deus. Mas é impossível não identificar, vou repetir, é impossível não identificar um servo de Deus em vida. Porque aquele que é servo de Deus, ele passou a receber exatamente o que significava este sinal. Você vai se recordar, por exemplo, quando o versículo 9 e 12 vai falar: guarde a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Versículo 12, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, tal. Todo mundo, vocês vão guardar esta aliança. Você vai ver, por exemplo, que esse princípio foi perpetuado nas Escrituras em vários aspectos de ensino para gerações. Deuteronômio 6 e 7, crianças, textos que o pastor citou. E aqui eu já vou abrir um parênteses de aplicação para as crianças. Olha o que o versículo diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Esta aliança, ela não estaria somente na carne. A carne era um sinal de que ela estaria impregnada na alma do servo de Deus, a ponto de em todo o tempo ele anunciar e proclamar que ele serve ao Deus da aliança. E ele faz isso para os seus filhos conforme a ordem. Você vai guardar você, a sua geração, e no decurso das gerações, guarde essa aliança. Ame essa aliança. Crianças, quando o papai e a mamãe de vocês falarem sobre Deus no trânsito, falarem sobre as coisas de Deus na hora da brincadeira, quando vocês estão brigando e falam: filho, olha o que Deus ensina, é isso? Agradeçam a Deus ao invés de murmurar com o papai e a mamãe. Porque a ordem de Deus é para que nós guardemos a aliança e, neste exercício de guardá-la, impregnemos as Escrituras, inculquemos. A ideia é: abra a cabeça do seu filho e coloque o máximo desta aliança, dos termos da aliança, das promessas benditas da aliança no coração dos nossos filhos. E rogue ao Senhor: Senhor, aplique essa palavra no coração dele, porque eu só posso transmiti-la. Não tenho poder para fazer com que o coração dela ame esta aliança. Salmo 78, versículos 3 e 4. Que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E aí dentro da nova aliança, Paulo vai dizer: pais, criem os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. O que é isso senão guardar a aliança no decurso das suas gerações? Fazer com que as próximas gerações aprendam a amar o Senhor, sejam criadas na disciplina, no cuidado, na admoestação do Senhor, no amor a Deus, no amor ao culto, no amor às suas coisas, no desenvolvimento das suas vocações no mundo, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, em todo o tempo honrando a Deus, ao Deus que criou esta bendita aliança de redenção. Guardem esta aliança, aliança perpétua.
perpétua, versículo 13. A minha aliança estará na vossa carne, será aliança perpétua. Sabe o que é interessante? É que quando olhamos para a aliança, nós olhamos, por exemplo, para um aspecto de que Deus nos dá a graça de ter novas gerações. E é estranho, por exemplo, a um casal de servos de Deus que não desejam ter novas gerações, porque o aspecto de desejar ter filhos também deve estar por detrás o aspecto de que eu recebi essa aliança, eu fui enxertado na videira verdadeira que é Cristo, eu recebi as dádivas desta aliança, eu recebi termos da aliança, eu recebi ordens desse Deus da aliança, e eu quero passar para mais uma geração os louvores do Senhor. O nosso desejo de ter filhos deve passar pelo desejo de guardar a aliança no decurso das suas gerações. Obviamente, a queda traz problemas terríveis. Filhos que se desviam, ou casais que não podem ter filhos, são lutas naturais, duras. Mas estas lutas não podem inibir o aspecto central de que nós fomos agraciados com salvação. E nós queremos que as vindouras gerações também guardem a aliança. Ou vocês querem que daqui a 20, 30 anos essa igreja feche? É por isso que filhos são bênção. Até no culto. Os ruídos das nossas pequenas dádivas de Deus, herança do Senhor. Às vezes a gente sabe que chora um pouquinho a mais, aí o pai pega, leva ali fora, a mãe pega, leva ali fora, para acalmar um pouquinho. Mas irmãos, nós estamos na tarefa de guardar a aliança. Porque guardar também é ensinar às novas gerações o amor ao Deus da aliança. Ao Deus que se fez carne, que recebeu em si, não foi só o sinal da aliança que recebeu, Cristo foi circuncidado, mas recebeu em si toda a mutilação da aliança, em nosso lugar na cruz. Recebeu em si toda dor, recebeu a morte eterna na cruz. Mas ressurgiu dentre os mortos. Sabe por que nós estamos hoje aqui, crianças? Porque hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou no domingo. Dia em que nós podemos olhar para esta aliança e com os olhos brilhando de alegria, podermos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Senhor da aliança. Nós podemos celebrar a ressurreição, a nova aliança, que é recebida não mais com dor, com sangue, mas é recebida com alegria, paz que excede todo entendimento. Guardem a minha aliança. O sinal era permanente, porque apontava para uma aliança inquebrável. É possível que alguém receba o sinal sem ter a própria aliança. É possível. É possível que alguém seja no novo sinal da aliança, que é o batismo. Alguém receba o sinal externo, como assim era possível naquela época? Mas é impossível alguém receber a aliança e não desejar guardá-la, não desejar propagar, não desejar anunciar entre os povos a sua glória, não desejar proclamar Cristo, o Senhor da aliança.
É impossível alguém receber essa aliança, ser transformado pelo Senhor e não amar a sua causa, não amar o seu reino, não amar o próximo. É impossível. É impossível você olhar para um crente e não notar que ele é crente. Guardai a minha aliança, guardem. Segundo aspecto que o texto vai colocar é o verbo circuncidar. Circuncidai, cortai. O sinal parece extremo, irmãos. Parece algo... Era uma mutilação. A sensação... tanto era assim que o apóstolo Paulo, ele vai tratar os judaizantes desse modo. Olha, eles não conhecem a verdadeira circuncisão. Eles não conhecem. O que eles estão fazendo é mera mutilação. Mas o texto vai dizer no versículo 10, todo macho deve ser circuncidado. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Aí alguém vai perguntar assim, ou deveria perguntar, ora, como alguém vai receber o que o apóstolo Paulo chama, nós temos falado sobre esse aspecto nos batismos, como alguém pode receber o sinal da aliança, não tendo fé ainda, ou não conseguindo expressar fé? Porque um bebê, no 8º dia do nascimento, não consegue expressar fé. Como é que ele vai receber o que Paulo chama o selo da justiça que vem da fé, com apenas 8 dias? Como é que ele vai receber um selo para ser chamado de filho da aliança, povo de Deus, filhos de Deus, se eles ainda não tinham a fé como expressão externa e voluntária? A ideia, irmãos, de 8 dias, por que 8 dias? Não há uma explicação profunda sobre os 8 dias, mas o que nós temos de indícios era de dedicação ao Senhor após um ciclo de vida criacional. 8 dias, 7 dias de criação, completa um ciclo no 8º dia. Mas não há uma convicção nos estudiosos sobre o porquê dos 8 dias. Mas há um aspecto também, é que o modo natural de fazer parte da igreja de Deus não é a conversão e recebimento do sinal da aliança após a idade adulta. Após a idade adulta, era um enxerto para aqueles que não conheciam a aliança, viviam nos seus pecados, nas suas nações gentílicas, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer as promessas, sem conhecer a salvação, o Deus verdadeiro, imergido nos seus pecados, nos seus falsos ídolos. E aí eram apresentados a verdadeira esperança, como a rainha de Sabá foi, como Raabe, a meretriz, foi. O modo natural é nascer na aliança. Sempre foi assim. Há um outro aspecto também que nós falamos que lembraríamos, é que havia outras culturas que praticavam a circuncisão. E Deus pega esse sinal, já provavelmente conhecido por Abraão de outras culturas, mas ele traz esse sinal, um símbolo sublime. Em algumas culturas, por exemplo, a circuncisão era feita na puberdade, como símbolo ritual de preparar para o casamento. E aí, Deus pega esse sinal e aponta para algo mais sublime, perene, que não é somente para um aspecto da vida. Esse sinal será usado por vocês já no 8º dia, na ideia de santidade desde o nascimento.
Eles são meus desde o nascimento. Eles pertencem a mim. E como disse um dos profetas, filhos gerados para o Senhor. Aqueles que conhecem a aliança, aqueles que conhecem o Senhor da aliança, eles entendem a geração de filhos como nós geramos filhos para a glória de Deus. Então nós vamos guardar esta aliança, e nós, na antiga aliança, nós vamos executar o sinal da aliança, porque eles pertencem ao Senhor, eles estão dedicados ao Senhor durante toda a vida. Não era um sinal que apontava para um aspecto da vida, era um sinal que apontava para toda a vida. Há outro detalhe no texto também. O que tem, versículos 12 e 13, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado em qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Ele repete isso. A minha aliança será em vossa carne e será aliança perpétua. Aqui um aspecto falando sobre autoridade. Todos que estão sob a sua autoridade devem receber o sinal da aliança. Esta era a ordem para Abraão. E é interessante que Deus está dando uma ordem e falando sobre o seu cuidado, o seu zelo, a sua relação com os que mamam, com bebês. Deus falando assim, olha, sabe, os bebês de vocês são meus, pertencem a mim. Eles devem ser dedicados a mim. Eu me relaciono com eles também. Não quer dizer que todo bebê que recebe o sinal da aliança é salvo. Mas quer dizer que Deus tem, sim, uma aliança com os nossos bebês. Que eles recebem bênçãos e dádivas desta aliança, apesar de que é possível que eles cresçam e voluntariamente se apartem desta aliança. Assim como um adulto que entra na aliança também às vezes sai. Mas isso não invalida de que há compromissos. Crianças, vocês receberam o novo sinal da aliança em Cristo. Batismo, a maioria de vocês. Isso significa, crianças, não que, quando eu tiver 12 anos, 13 anos, 14, aí eu vou professar a minha fé. Não, crianças, não é só isso não. Significa que vocês pertencem a Deus. Vocês são tratados por Deus como igreja do Senhor. E se vocês, crianças, quiserem se apartar do Evangelho, vocês vão sofrer as penas da aliança. Mas Deus quer ensinar o seu povo. As crianças são minhas. Vocês já são de Deus. Vocês pertencem ao povo da aliança. Josué 8,35 fala assim. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. E aqui foi em um momento de renovação da aliança. E para as mulheres e para os meninos. Meninos aqui são crianças pequenas. E os estrangeiros que andavam no meio deles. Olha que interessante. Deus fala para Abraão, olha, a minha aliança será contigo, com os teus filhos pequenos. A minha aliança será também com os estrangeiros que estiverem aqui. E aí você tem lá na frente, já na entrada da terra da promessa, Deus falando por meio de Josué, olha, tudo que Moisés ordenou, Josué leu diante de todo o povo da aliança. Quem é o povo da aliança? São os adultos, são os seus filhos e aqueles que foram adentrando no meio do rebanho, mesmo não tendo nascido na aliança.
Joel 2,16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Uma expressão que ecoa o que Deus falou para Abraão. A minha aliança é com vocês e com os bebês também. Então aquela ideia de, deixa, meu filho é um adolescente ainda, quando ele crescer ele vai decidir se quer servir a Deus ou não. Não! Filho da aliança, está dentro da sua autoridade. E o sinal apontava para isso. Então você tem a autoridade dentro da sua casa de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obviamente esse versículo não está falando sobre colocar no coração e transformar e falar do Evangelho e conseguir mudar a alma dele, como se você tivesse forças nas mãos para isso, não. Mas fala sobre a autoridade que Deus deu para aqueles chefes de lar. Você tem autoridade. E era por isso também que o sinal da aliança apontava para os homens. Paulo fala na mesma direção, quando fala que os nossos filhos são santos. Santos é separados, fazem parte da aliança. E Pedro fala, esse texto eu quero que a igreja abra. Atos capítulo 2. Atos 2. Pode anotar, crianças. Textos que o pastor citou. Atos 2, versículos 38 e 39. Esse texto é interessante, irmãos, porque ele fala desta aliança e há uma alusão ao texto de Abraão. Quando ele diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí vem um detalhe, pois para vós outros é a promessa para as vossas criancinhas. O texto grego aí original fala de bebês, crianças pequenas. Porque a promessa é para vossas crianças e para todos os que estão longe, aos estrangeiros. Isto é para todos o que o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa que fala sobre o novo sinal de aliança, aspergirei água pura sobre vós, disse o profeta. É cumprida aqui. E nesta palavra ele diz, esta promessa é a mesma promessa que Deus fez para Abraão, quando ordenou que circuncidasse. Porque a aliança é para vocês, e é para as vossas crianças, e para os que estão fora. Os estrangeiros também poderiam fazer parte da aliança, e é por isso que eu e você estamos aqui. Porque nós somos os estrangeiros que a promessa falava. A promessa falava de salvação da parte de Deus, de redenção, não só para Israel étnico, mas para todos aqueles que um dia haveriam de andar nas pisadas da fé que andou Abraão. Estes receberiam o selo da justiça que vem da fé, não pela circuncisão na carne, mas pela circuncisão no coração, como os profetas já apontavam, circuncidai o vosso coração. Se fosse hoje, essa palavra seria assim, batizai o vosso coração e não somente a vossa cabeça. Mude de vida, guarde a aliança, não apenas externamente, com capa de crente, fingindo que é crente. E a mulher ficava onde nessa história? Debaixo da autoridade do homem. Falamos hoje pela manhã um pouquinho sobre isso, mas olha que interessante. A posição masculina de proteção, de zelo pela família, daquele que é o provedor do lar, que é o cabeça da mulher, que o mundo fala que é machismo, que é misoginia e tantos outros adjetivos equivocados. Aqui
neste sinal neste sinal temos um exemplo. O exemplo de que o homem recebe a dor. Ele é cabeça, mas é cabeça também para receber a culpa, como Adão recebeu. Ele é cabeça para receber um sinal cruento, dificílimo, duríssimo. Lembre alguns episódios na Bíblia sobre esse sinal. Lembre deste, mais à frente vamos ver isso também, como Abraão e toda a sua casa, todos os seus homens, receberam um sinal dolorido, inflamado, terrível. Tem outro episódio mais à frente que um povo foi circuncidado para ser morto, porque ficavam fracos de dor. Era ensino acerca da posição do homem, aquele que vai à frente do seu lar, aquele que vai à frente na igreja também, são os homens, que vão à frente tanto para dar direção, quanto para sofrer os espinhos, para sofrer as dores, no lugar das mulheres. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Nós somos homens, cabeças do lar, diante de Deus. Esse sinal ensinava as gerações sobre: você é responsável diante de Deus. Você é responsável pela vida espiritual do seu lar, por conduzir o seu lar a amar o Senhor. Por ser você mesmo exemplo de piedade, verdadeira religião, de amor às Escrituras, de amor à lei, os termos da aliança, de ensino às gerações, de sustento do lar. Adolescentes, vocês estão sendo bombardeados por uma falsa masculinidade fraca, que quer colocar a mulher para ir à frente e ser a mantenedora do lar, que quer colocar a mulher para sofrer os danos. Mas Deus nos criou como cabeças do lar, dentre tantos aspectos, para sofrer os danos, para proteger a família, a esposa e os filhos, não para nos acovardar e jogar um peso sobre aquela que o Senhor colocou para ser auxiliadora idônea. Por que a circuncisão era nesse órgão? Tinha relação com o órgão gerador da vida. O órgão gerador da vida, que por causa da queda foi motivo de vergonha, sinal de morte. Tanto é sinal de morte porque eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós, na verdade, aquele que não tem Cristo, ele não tem vida. A Bíblia fala sobre isso. Cristo fala assim: quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Repito o texto de Paulo: éramos por natureza filhos da ira. Então, de tal forma que o que se pensa que é geração de vida, é geração de filhos da ira. E aí Deus pega nesse sinal e diz: vocês vão gerar vida. O órgão de vergonha vai receber honra. Porque vocês vão não só gerar vida, vocês vão apontar para gerações, apontar para o descendente. Quando Deus ensina a Abraão, Deus está ali também colocando no coração de Abraão a semente do Messias no coração, reavivando a promessa. Irmãos, Abraão não tinha filhos, se precipitou com Agar e teve um filho fora do plano da aliança. E aí Deus chega, aparece para ele e vai dizer: você vai receber o sinal e os seus filhos. O sinal da circuncisão estava sendo dado a alguém que ainda não tinha o filho da promessa.
É Deus falando, você vai colocar esse sinal no seu filho vai colocar no seu neto, mas ele tinha 99 anos, idoso, amortecido, sua esposa estéril, idosa. Que sinal belíssimo, que promessa, era uma renovação de promessa. O sinal não tinha poder mágico. O sinal não transformava o bebê. Recebeu o sinal, agora está salvo. Não. Mas ele falava sobre o coração. Falava de uma aliança de um Deus que transforma corações. Talvez você olhe para o seu filho, seu cônjuge, para alguém que você ama, que é inimigo da cruz de Cristo, que não quer saber do Evangelho, e você fala assim, parece impossível, esse nunca vai ser crente não. Mas esse sinal fala de um Deus que é poderoso para transformar corações. Eu vou citar os textos a referência de textos que eu falei. Moisés fala da circuncisão, mostrando, olha, não era um sinal externo meramente com sangue, era um sinal que falava da transformação do coração. E aí ele diz lá em Deuteronômio 10:16, as portas da terra prometida, após contar as histórias de Abraão, e ele vai e diz, olha, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Salmo que lemos na liturgia. Você carrega o sinal da aliança? Carrega? Você já professou a sua fé em Cristo publicamente? Eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu coloquei o sinal externo, mas continua endurecido no coração, não dando ouvido à sua palavra, vivendo dos seus pecados. Vem para a igreja por vir, por causa de um parente, de um amigo. Moisés falou a mesma coisa para o povo. Esse sinal de vocês está vazio, está externo, porque ele apontava para a transformação de coração. Então, circuncidai o coração, arranque um pedaço do seu coração, cheio de pecados, e lance fora. Jeremias 4:4, ecoando Moisés, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. A ideia é, você carrega o sinal da aliança, ok, mas zomba da aliança, vivendo com seus pecados, e não buscando santidade, vivida aos pés do Senhor. Cuidado, Deus falando, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e já não haja quem apague. João Batista, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, nós temos por pai a Abraão. Sabe o que é isso? Nós somos circuncidados, eu sou filho de sangue de Abraão, eu tenho na carne o sinal da aliança. E aí, João Batista, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe o que é isso? Eu e você, que não somos filhos de sangue de Abraão, mas que fomos transformados, coração regenerado, coração quebrado, coração de pedra transformado em coração de carne. Jesus. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, João 8,39, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. O judeu, ele se orgulhava do sinal da circuncisão.
Mas ele foi repreendido por Moisés, foi repreendido por Jeremias, foi repreendido por João Batista, e agora o próprio Cristo falando: vocês carregam um sinal em vão, porque vocês não andam nas pisadas da fé que teve Abraão, vocês não guardam a aliança, vocês desprezam o sinal da aliança. O apóstolo Paulo, Romanos 2, texto belíssimo, 25 a 29, ele diz: porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu, olha essa expressão, não é judeu quem o é apenas exteriormente, ou seja, não é judeu verdadeiro quem é circuncidado. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A verdadeira circuncisão apontava para a transformação do coração que Deus fez na vida dos seus filhos, em toda a história. Eu encerro esse trecho com Paulo falando aos Romanos ainda, no capítulo 9, versículos 6 a 8. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Mesma expressão, nem todo judeu é judeu. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Falando, olha, Ismael era filho de Abraão, mas não estava dentro da aliança. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Irmãos, a questão aqui é de que as Escrituras ensinam que esse sinal era permanente, dolorido, com sangue. Ele era externo, mas ele apontava para uma realidade sublime, que era a realidade de Cristo, do Cristo que seria plantado no coração, da esperança antes de Cristo vir, da esperança do Messias que viria, do amor ao Deus que redime o povo do seu pecado. E apontava para o Cristo que haveria de acabar toda dor, toda lágrima, derramar todo o sangue necessário, para que eu e você, com o coração transformado, circuncidado no coração, pudéssemos honrá-lo, louvá-lo, tivéssemos acesso às suas promessas, às suas maravilhosas graças que Ele dá ao seu povo, para que pudéssemos fugir do pecado com todas as nossas forças, além delas, com a força e com o poder do Espírito Santo, guardando esta aliança bendita. Nós andamos, Romanos 4, 11 e 12, nas pisadas da fé que teve Abraão. Nós podemos desfrutar destes sinais que Deus dá na história, porque a circuncisão continuou valendo, não mais externamente. E o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses, texto que também mencionamos constantemente nos batismos, quando ele diz, olha, ninguém vos venha, aliás, antes disso, vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, então andem nele. Olha, guardem esta aliança, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações e graças,
Diante disso, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E aí ele vai dizer, e nele vocês foram circuncidados. Mas como assim? As mulheres também, os homens também, mas não mais com o despojamento da carne. E ele vai dizer, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, quando vocês foram sepultados juntamente com ele no batismo. Mostrando, Cristo cumpriu o sinal da aliança, Cristo derramou a última gota de sangue, e você pode desfrutar de um sinal não mais dolorido. Era privilégio os homens participarem, e certamente as mulheres olhavam aquele rito e percebiam a sublimidade dele. E em Cristo elas puderam participar do novo sinal da aliança, o batismo. A nova circuncisão, como Paulo chama aqui. O batismo é a circuncisão de Cristo. O batismo é quando você recebe externamente, visivelmente, e pode proclamar de que você pertence a essa bendita aliança, de que os seus filhos fazem parte dessa aliança, de que eu quero ter filhos, eu quero amar os meus filhos, eu quero amar as gerações, amar as crianças, e ensiná-las os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que Ele fez, a redenção de cruz. Onde é que tem espaço para homem que não está nem aí para o seu lar? Homem que não toma a dianteira para o culto doméstico? Homem que despreza a ida à igreja da sua família? Ah não, hoje eu vou ficar em casa porque estou cansado. Ah não, está perigoso hoje. Acho que eu não vou para a igreja não, de noite. Irmãos, outro dia eu mencionando com um irmão nosso, e eu mencionei assim, onde é que é mais perigoso ir para a igreja de noite? Aqui ou de dia na Coreia do Norte? Pergunte se os crentes em Cristo, filhos da aliança, nesses países em que a perseguição é dura, deixam de cultuar. Nós tivemos aqui um exemplo, recentemente, alguns não tiveram, sem citar nomes nem locais, mas um irmão nosso em Cristo, de uma nação perseguida, esteve em nosso meio e falou um exemplo de ameaça de bomba na igreja. Deixou de ter culto no dia? Não. Eles foram para a igreja no dia da ameaça de bomba, de homem-bomba. E aí, esse nosso irmão precisou ficar à porta, do lado de fora, abraçando todo visitante estranho. Para explodir lá fora e não explodir os crentes dentro. Cadê os homens? Deus, quando fez a sua aliança com Abraão, Ele fez mostrando a Abraão, você é cabeça, você é autoridade. Guarde a minha aliança e ensine as gerações a guardarem essa bendita aliança. É privilégio. Por isso, ame o culto ao Senhor. Ame sua família. Cuide dela, cuide da saúde espiritual dos seus filhos, da sua esposa. Nossa oração é para que Deus levante em nosso meio, por sua graça, uma geração de homens que olhem para Cristo. Que olhem para os benditos tesouros que Cristo tem em si, para esse povo tão pequeno e pecador. E olhando para ele, fala assim, eu quero minha esposa nisso aqui. Eu quero os meus filhos assim. Eu quero os meus amigos, os que estão de fora. Porque não existe tesouro maior do que essa aliança de redenção que nós temos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e reavive o nosso coração. Amém. Vamos orar, irmãos, colocar de pé.
Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra e com o coração agradecido, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor renove a nossa fé. Ó Deus, nós não conhecemos os corações, mas é possível que haja entre nós corações incircuncisos, ou que nós mesmos estejamos endurecidos em algumas áreas da vida. Mas nós queremos pedir que o Senhor quebre o nosso coração, que o Senhor visite, Pai, as áreas mais profundas da nossa alma, com o Teu renovo, com a Tua boa mão, realimentando a nossa fé, renovando, transformando áreas pecaminosas em desejo de servir ao Senhor, desejo de guardar a aliança. Ó Deus, olhando para esse sinal externo que hoje é o batismo, ó Deus, e olhando para ele e não deixando que o nosso coração despreze este sinal, mas que honremos, Pai, por tudo que ele significa. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque a maioria de nós aqui abrimos os lábios quando fomos batizados e fizemos promessas diante do Senhor e diante da Tua igreja. Promessas de fidelidade ao Senhor, de assiduidade nos cultos, de leitura das Escrituras, de vida de oração, de piedade, temor do Senhor, amor à Tua igreja, amor às almas perdidas. E infelizmente, Pai, nós quebramos, ó Pai, a aliança, nós erramos, nós zombamos dos votos que fizemos, muitas vezes com os nossos atos. E nós queremos pedir misericórdia, Senhor. Pedimos que o Senhor nos visite com o temor do Senhor, para que nos voltemos em amor ao Senhor, a uma aliança consumada na cruz, com a consciência do sangue da aliança derramado em nosso favor. E com essa consciência, Senhor, nos voltemos com o coração arrependido e disposto a guardar a Tua aliança. Olha para nós por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.